Vamos juntos agora abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler 11 versículos aqui e depois vamos comentá-los um a um, a fim de que possamos tirar algumas lições preciosas que o Senhor tem nos dado. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Esse é um monte que Jesus gostava de frequentar. Gostava de orar no Monte das Oliveiras, né? E ele foi lá, foi aí que ele pregou um grande sermão, o Sermão da Montanha. Vamos então agora ler este texto. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Então Jesus ensinava aqueles que iam ao encontro dele. Verso 3. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o seu dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto vai nos ajudar a pensar alguma coisa interessante. O tema para hoje é como enfrentar e vencer o lado B das nossas vidas. Todos nós temos um lado B nas nossas vidas. O lado A é aquele visível, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo abraça, todo mundo celebra, todo mundo enxerga, todo mundo manda zap. É o lado B, é o lado A. O lado B é aquele lado que ninguém vê, é aquele lado que só o Senhor vê, que está lá escondido e às vezes guardado de tal maneira, e nós ficamos com este lado dentro de nós. E às vezes esse lado B é o lado que nos prejudica, é o lado que nos maltrata, é o lado que nos limita, é o lado que nos complica a vida. Então eu gostaria de mostrar nesse texto como Jesus lidou com o lado B das pessoas que compunham esse cenário. E como podemos aproveitar isso que Jesus viu no lado B daquelas pessoas e pensar em como ele pode também nos ajudar, como de fato ajudou aquelas pessoas na ocasião. Está bem assim? O texto sempre, ele quer mostrar a presença de Jesus e como essa presença de Jesus ajudava as pessoas a olhar o lado B de suas vidas, também olhar as possibilidades de transformação e olhar o aperfeiçoamento espiritual que elas podiam alcançar por terem alcançado um nível de consciência sobre quem elas eram e como elas poderiam ser, e como elas teriam chance de ser. Então, Jesus trabalhou essa situação quando levaram esta mulher perante ele. Era uma mulher que ela foi apanhada no adultério, diz o texto que ela foi apanhada no ato do adultério. Interessante, eles se apegaram ali e a levaram à presença de Jesus. Os escribas e os fariseus parece que lideraram um grupo que, chegando lá, queriam apedrejar a mulher. E disseram: essa mulher foi apanhada no próprio ato
do adultério. E a lei de Moisés manda apedrejar esta mulher. Que dizes tu? O que o senhor acha? Devemos apedrejar ou não? Eles fizeram isso porque eles queriam armar uma situação para pegar Jesus e poder condená-lo. Se ele dissesse que podia apedrejar, ele então negava a visão dele de graça e de perdão. Se ele dissesse que não podia apedrejar, eles diriam que ele está contra a lei de Moisés. Então eles acharam que iam construir uma armadilha para Jesus. Mas interessante que Jesus, ele está acima e além das nossas circunstâncias. E ele tinha definido no seu coração que ele traria para nós não o mandamento da lei de Moisés. Ele disse que cumpriria tudo, mas que ele faria algo, ele traria um novo mandamento que ele nos daria: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus acrescentava àquilo que era a lei, esse elemento importante, que era superlativo a tudo mais que eles estavam pretendendo fazer, que era apedrejar aquela mulher, porque ela foi apanhada em adultério. Mas interessante, anotei aqui, deixa eu só verificar onde é que foi que eu anotei, Levíticos 20, 10. Coloque aí para a gente Levítico, livro de Levíticos 20, 10. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto, e o adúltero e a adúltera. Eles levaram lá uma mulher que foi apanhada no ato. Quem estava do lado da mulher quando ela foi apresentada como adúltera para ser apedrejada? Ninguém, ela estava sozinha. Mas ela estava adulterando sozinha? Mas o texto de Moisés diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a... Então é para apedrejar quantos? 2, mas levaram uma só. Então, a preocupação daquelas pessoas não era executar a lei de Moisés, era armar para Jesus uma emboscada. Eles não estavam preocupados em cumprir a lei de Moisés, eles estavam preocupados em arranjar um jeito de pegar Jesus na palavra. Eles estavam ali trabalhando para mostrar que Jesus Cristo estava blasfemando sobre a lei de modo geral. Quando Jesus estava pregando numa casa, numa ocasião, a Bíblia diz que a casa estava cheia dos doutores da lei, uma casa no interior, lotada de autoridades religiosas, mas cheia, tão cheia, que quiseram levar um paralítico lá para Jesus olhar para ele e abençoar a vida dele, mas não conseguiu entrar porque a casa estava super lotada. Então o que eles fizeram? Colocaram o paralítico por cima do eirado e desceram o paralítico até a presença de Jesus. Vocês lembram disso? Então quando aquele paralítico desce ali, Jesus diz assim para ele: perdoados estão os teus pecados. Naquela hora, todos os assistentes ali, os doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, todo mundo, sumos sacerdotes, todos eles se levantaram e dizendo: ele está contra o que nós entendemos ser a lei de Deus, o projeto de Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Como é que este vem perdoar pecados aqui? Então ele é anátema, ou seja, maldição. Aí Jesus vira para ele e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, eu vou dizer a esse paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda, vai para a tua casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu vou dizer a esse paralítico aqui na frente de todos vocês: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele levantou, tomou a sua cama e andou. Eles não puderam
prender a Jesus, nem fazer nada com Jesus, porque a Bíblia diz que a multidão entendeu que Jesus falava com autoridade e agia com autoridade, e a sua ação era uma ação milagrosa, percebida e inquestionável, porque na frente de todas as autoridades. Então, nesse dia, eles queriam da mesma maneira encontrar um meio de prender Jesus em alguma artimanha, em alguma armadilha. Então eles perguntam: o senhor acha que ela deve ser apedrejada? Ou o senhor acha que não? Eles queriam ver se Jesus ia cair na armadilha. Mas Jesus estava escrevendo no chão. Talvez Jesus estivesse escrevendo no chão alguma coisa como, quem sabe, os pecados de cada um, ou quem sabe os 10 mandamentos, ou quem sabe alguma coisa que chamasse a atenção deles a respeito do que eles estavam fazendo. A grande verdade é que eles insistiram. Se ela deve ser apedrejada, Jesus, então levanta-se, olha o que Jesus fala. Diz assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que o barulho das pedras foram caindo, eles foram soltando as suas pedras, e um por um viraram as costas e se retiraram. Então Jesus estava dizendo para eles: não estou dizendo que não deve apedrejar ou que deve apedrejar, estou dizendo que vocês que se propõem a fazer o apedrejamento, dentre vocês, aquele que estiver sem pecado, ou seja, em condições da pureza de Deus, para fazer esse julgamento, pode atirar a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra. Então eles viraram e saíram. E a mulher ficou ali. O cenário era o mesmo. Agora os apedrejadores saíram. A Bíblia diz que quando Jesus falou com eles, a consciência deles doeu. A consciência deles foi aguçada. E por conta dessa consciência, eles largaram as pedras e voltaram para casa. E deixaram a mulher ali. O parceiro da mulher não apareceu em nenhum momento nesse cenário. Mas a mulher não foi apedrejada também nesse momento. Aí ela fica ali e Jesus pergunta para ela: mulher, ninguém te condenou? Ela diz: não, ninguém me condenou, ou seja, a condenação seria me apedrejar. Ninguém me apedrejou. Jesus disse assim para ela: pois eu quero que você vá e que você não peque mais. Ou seja, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, tanto os apedrejadores foram embora, como a mulher saiu dali e foi embora com essa palavra de Jesus. Qual era o lado B dos apedrejadores? E qual era o lado B dessa mulher? O fato é que muitas vezes nós olhamos para uma determinada situação e nós nos colocamos na posição daquelas pessoas que são boas, que são especiais, que são parceiras, que são amigas, que são especiais. Isso é natural que nós queiramos que as pessoas nos vejam como pessoas boas, como pessoas especiais. Mas Deus, que sonda os corações, conhece o lado B das nossas vidas. Ele sabe o que está lá dentro, no íntimo, e que não vem para fora, porque pode fazer o que aquele cenário fez com aquela mulher. Aquela mulher estava passando ali uma exposição extremamente desagradável. Ela estava sendo exposta por um pecado que ela cometeu, e ela estava ali possivelmente envergonhada daquilo que ela estava sentindo. Pode ser assim? Você acha que ela estava envergonhada daquele sentido? Estava envergonhada por quê? Porque ela estava ali exposta diante das pessoas, e as pessoas estavam se organizando para apedrejá-la. Então ela estava ali esperando um acontecimento que traria a punição
sobre aquele lado B da sua vida, que não era o que ela gostaria de mostrar para a sociedade, não era aquele que ela gostaria que fosse publicado no jornal da cidade, não era aquele que ela gostaria que fosse publicado nas redes sociais, era algo que era muito particular da sua vida, e provavelmente era uma dificuldade dela, era um problema dela. E o Senhor, quando olha para aquela mulher, diz assim: ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Mas ele acrescentou um fato novo. Ele diz assim: vai e não. Então ele entendeu que havia um lado B, havia um pecado na vida dela, havia uma situação que precisava ser superada. E ele disse então: eu digo a você, vai, mas vai com uma recomendação: não peques mais. Agora pergunta você, Jesus, quando disse isso para ela, ele sabia que ela tinha condições de exercer isso e viver isso, essa nova realidade da sua vida? Ele sabia que ela podia realizar esse projeto que ele propôs para ela? Vai e não peques mais. Quantas vezes o Senhor já disse para você: vai e não peques mais? E quantas vezes você acabou fazendo aquilo que levou você a receber dele esta mesma palavra? Então, naquele momento, Jesus estava olhando o lado B da vida dela, estava querendo resolver esse lado B. Vamos organizar isso aqui, isso que trouxe a sua vida até aqui, que fez você passar essa vergonha na frente de todo mundo, que fez você ter esta experiência traumática aqui, isso que levou você quase à morte pelo apedrejamento, isso que fez isso na sua vida, não vai acontecer mais na sua vida. Seu passado está resolvido, você vai começar uma nova vida. Jesus age na vida da gente, não é para afirmar o nosso lado B, é para afirmar a possibilidade de que nós construamos uma vida que possa glorificar o nome do Pai. Então, o que Jesus está dizendo com aquela mulher? A partir de hoje, esse capítulo, essa parte da sua vida, vai ficar no passado, e você tem da minha parte o perdão disso que aconteceu, porque eu estou te dando a chance de um novo começo, a chance de uma nova oportunidade, a chance de rever o que você espera construir na sua vida futura. Você quer continuar esse tipo de vida exposta à vergonha ou ao apedrejamento eventual? Ou você quer começar algo a partir disso que eu lhe estou dizendo? Vai e não peques mais. Então acredito que aquela mulher tinha uma coisa importante: ela tinha a palavra de Jesus sobre a possibilidade de uma nova vida, mas ela tinha muito mais do que isso. Ela alcançou ali naquele momento o quê? A lei queria apedrejá-la, mas o que a livrou do apedrejamento? Foi a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi a lei que a livrou, porque a Bíblia diz que a lei só revela o nosso pecado, mas a graça de Deus revela a possibilidade de uma justificação pela morte de Cristo na cruz do Calvário, fazendo que o seu sangue derramado nos purifique de todo o pecado, seja ele de que natureza for, seja ele de que tamanho for, seja ele de que maneira for. O fato é que quando Jesus exerce a sua graça sobre uma vida, não somente resolve o passado, mas capacita a pessoa para viver o futuro, um futuro novo. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero dizer para você que o lado B da nossa vida nem sempre é um adultério. O lado B da nossa vida pode ser alguma dificuldade nossa de relacionamento, pode ser alguma frustração, pode ser alguma raiz de amargura, pode ser alguma dificuldade emocional, espiritual, pode ser alguma dificuldade que cada um de nós sinta e cada um de nós sabe onde é que o problema magoa, maltrata, entristece, violenta. É lá naquela ferida que muitas vezes não vai ser nunca exposta, porque nós temos vergonha daquilo que está dentro de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Outro dia estava vendo um livro, Quem é Você Quando Ninguém Está Vendo?
Quem é você quando ninguém sabe de nada? Quem é você? É o lado B. Mas Jesus não está preocupado com aquilo que vai vazar da nossa vida. Ele está preocupado em nos ajudar a resolver antes que vaze. Porque Ele não quer que nós tenhamos a vergonha do lado B aparecer e nos fazer dignos de apedrejamento, ou de crítica, ou de qualquer outra natureza. Então Jesus disse: eu quero hoje, enquanto é possível, eu quero que você não fique exposto ao apedrejamento, eu quero que nem aconteça a exposição da sua vida, eu quero resolver com você esse lado B, eu quero que você venha despir-se deste velho homem e venha vestir-se de uma novidade de vida, de um novo homem, criado em verdadeira equidade, retidão e justiça. Então o que Jesus quer é recriar dentro de nós, para que nós possamos ver o nosso lado B resolvido espiritualmente, e possamos ter não somente um lado B, mas um lado A, tudo numa globalidade, tudo sendo transparente aos olhos de Deus e fazendo da nossa vida uma bênção onde nós estivermos. Todos nós temos nossos lados difíceis, todos nós temos nossas marcas. A vida nos marca de muitas maneiras. E o que eu estou dizendo hoje para você? Aquela mulher tinha suas marcas, mas não é só ela. Nós temos marcas. Eu, este ano, vou completar, no dia 23 de dezembro, 50 anos de pastorado. Meio século de pastorado. Meio século pregando a palavra. Se Deus quiser, 23 de dezembro, dia do meu aniversário, completarei 50 anos de ministério. Já ouvi tanta coisa que os irmãos não são capazes de imaginar. Coisa de todo jeito. Mas eu já vi tanta cura que os irmãos não são capazes de imaginar. Quanta obra de Deus, onde tudo parecia perdido. Quanta obra de Deus, onde tudo parecia destruído. Quanta obra de Deus, onde tudo parecia somente a escuridão, a dor, a tristeza, a frustração, a mágoa, a revolta. Quanto que o Senhor pode fazer quando nós estamos diante dEle, mesmo que o cenário seja tão ruim, tão contrário, tão difícil, à beira quase do apedrejamento. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, e Ele pode olhar para a nossa vida e olhar aquela marca que ficou, aquela marca que alguém colocou, aquele espinho que alguém espetou, aquela ferida que alguém fez, aquele nó que alguém deu, aquela emoção que alguém cortou, aquela expectativa de vida que alguém frustrou. Não importa a marca que você carrega consigo, importa que você está hoje na presença de Jesus, e não tem ninguém te acusando de nada. Só o Senhor sabe a sua luta, a sua batalha, e o quanto você precisa do suporte dEle, para continuar avançando, não marcado pelo seu passado, mas liberto desse passado pela graça de Deus, para construir um futuro e uma esperança. Diz a Bíblia: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, naquele dia, aquela mulher sai da presença de Jesus, não como um defunto recém-apedrejado, mas como uma mulher à qual Jesus dava a chance de um novo começo. É assim que Jesus trata conosco. Ele nos dá a chance de um novo começo. Quando Ele nos pergunta: quem te condenou? Ela disse: ninguém me condenou. Ele disse: nem eu te condeno. Ele podia condenar. Se ele quisesse apedrejar, ele podia apedrejar, porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. Ele não tinha problema, podia apedrejar. Mas ao invés de apedrejar, ele escolheu restaurar, curar, transformar, abençoar, para que ela saísse dali uma nova criatura. Então, meus irmãos, o lado B das nossas vidas pode ser cuidado pelo Senhor.
E é bom que ele seja cuidado o mais rápido possível, para que ele não transborde e prejudique a nossa vida, porque nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Entregue-se hoje ao Senhor, abra-se para o Senhor, deixe que Ele trabalhe o seu interior, deixe que Ele resolva essas marcas, deixe que Ele cure essas feridas, deixe que Ele abra para você um portal de fé e de esperança. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar um futuro e uma esperança. Qual era o futuro daquela mulher? O sepultamento depois do apedrejamento. Mas qual foi o futuro dela depois que Jesus interviu na vida dela? Foi uma bênção de restauração, de libertação, de salvação, de resgate. É isso que o Evangelho faz. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação quer dizer resgate. Então Deus nos resgata de onde nós estamos e nos coloca juntamente com Ele à direita do Pai, onde Ele nos abençoa e Ele nos torna herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos do Senhor. Ele me dá a bênção de poder usar o nome dEle, me dá a bênção de usar com autoridade o nome dEle perante o trono da graça, porque Ele me faz seus amigos mais do que servos. Ele nos tem chamado amigos. O que Ele quer fazer por nós é olhar a nossa realidade para além da nossa fachada, do nosso lado A. Ele quer olhar lá no lado B e promover a cura, libertação, cuidar de cada um de nós, onde as feridas se encontram, onde as dores se encontram. Que Ele possa nos ajudar a fazer essa travessia. Amém, meus irmãos? Agora tem aqueles que voltaram para casa, largaram as pedras e voltaram para casa. Sabe por que eles voltaram para casa? Porque a Bíblia diz que por conta da consciência, eles viram que os sentimentos deles não era de glorificar a Deus no cumprimento da lei, mas era de usar a lei para fazer a maldade com o Senhor Jesus. Então, quantos de nós, religiosos, temos dentro de nós motivações estranhas, motivações que não são legais, motivações que não são boas, e nós precisamos ter a sensibilidade. Por isso que na celebração da ceia diz: examine-se o homem a si mesmo, e só depois coma deste pão, e só depois beba deste cálice. Por quê? Porque nós, religiosos, membros das comunidades de fé, pessoas que proclamam o Evangelho, pode ser que lá dentro, no lado B das nossas vidas, estejam sentimentos, mágoas, coisas ruins, que precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo, para que o nosso corpo seja a habitação de Deus em Espírito, seja vasos para a honra, vasos para a glorificação do nome de Deus. Sempre que formos fazer alguma coisa, ou na igreja, ou na comunidade, ou na nossa vida pessoal, ou na família, sempre tenhamos a sensibilidade de olhar para esta passagem e ver se o que nós estamos fazendo pelas motivações certas, pelas razões certas, para que o lado B da nossa vida seja substituído pelo lado brilhante, porque Jesus é a luz do mundo, que vindo espanca as trevas. Então, que essa passagem tão simples e singela nos ajude a pensar que todos nós temos um lado A e todos nós temos um lado B, e que o Senhor precisa ter acesso ao lado B das nossas vidas, seja por restaurar, por perdoar, por curar, seja por nos mostrar os sentimentos, as emoções, as motivações, seja para Deus fazer uma faxina espiritual
dentro da intimidade de cada um de nós, para que nós possamos ser por dentro e por fora, homens e mulheres que glorificam o nome do Senhor. O desafio é esse. Jesus está sentado ali. Alguns voltaram para trás porque as motivações pelas quais eles apedrejariam não eram legítimas. Pela consciência, eles voltaram para casa para rever seus caminhos. A mulher estava ali e ela tinha que seguir a sua vida com toda aquela dificuldade, mas Jesus estava ali para dar a ela uma chance e ajudá-la a encarar o seu futuro debaixo da graça poderosa de Deus. A graça empodera, a graça capacita, a graça ajuda a gente ser conforme o coração de Deus. Amém?